A cultura brasileira é rica e muito diversa, influenciada por vários povos devido à colonização, imigração e populações nativas. Essa diversidade se manifesta em elementos como a música, a literatura, culinária e festividades tradicionais, como o Carnaval, as Cavalhadas de Pirenópolis em Goiás e o Festival de Parintins no Amazonas. A religião no Brasil também é um exemplo da contribuição desses povos em nossas crenças. As vastas dimensões territoriais do Brasil e suas condições climáticas e geográficas variadas também são fundamentais para a diversidade cultural do país. O nascimento da cultura brasileira. Bom, a cultura brasileira, ela nasceu da interação entre diversos grupos étnicos ao longo da história do país. Os povos indígenas já habitavam no território brasileiro antes da chegada dos portugueses em 1500, mantendo uma cultura rica ligada à natureza. Com a colonização, a cultura europeia foi introduzida pelos jesuítas, enquanto no século XVII a chegada de africanos como escravos trouxe influências africanas como religiões, culinária e música. Já no século XIX, imigrantes italianos, japoneses, alemães e judeus contribuíram com novas influências e tradições. E essa diversidade, ela formou uma cultura brasileira plural, exemplificada pela música sertaneja, que reflete a vida rural, o funk carioca das favelas, a literatura de cordel do Nordeste e os costumes gaúchos influenciados por imigrantes europeus. Hábitos e costumes. Os costumes brasileiros são variados. O cristianismo construiu a maior influência para a forma de nosso povo, principalmente pela vertente católica, que compõe o maior grupo religioso brasileiro. Também temos influências morais de outros povos que vieram para o Brasil por meio dos fluxos migratórios, como os africanos. Por possuir um território de proporções continentais, o Brasil viu, ao longo da sua história, o desenvolvimento de diferentes vertentes culturais, devido às diferenças geográficas que separaram o território. Influência europeia. A cultura europeia contribuiu significativamente para o Brasil, trazendo culinária, festas, música e literatura, que se adaptaram com outras influências locais. Além da cultura popular, houve também a introdução da cultura erudita, que deixou sua marca entre as elites intelectuais e financeiras. Influência indígena. A cultura indígena enriqueceu a culinária brasileira com pratos típicos e palavras do vocabulário tupi-guarani, como caju, acerola, guaraná, mandioca e açaí. Esses frutos e alimentos fazem parte da nossa dieta desde antes da colonização, mostrando a importância da herança cultural. Influência africana. Os africanos trouxeram para o Brasil práticas religiosas como o candomblé e a umbanda, que combinam elementos do candomblé com o espiritismo kardecista. Contribuíram também com pratos típicos e desenvolveram a capoeira, uma forma de expressão cultural ainda presente na sociedade brasileira. Cultura brasileira atual. Atualmente, a cultura brasileira é influenciada por diversos elementos, além das raízes mencionadas anteriormente. A indústria cultural tem um papel significativo, mas há também influências que vêm das culturas periféricas, independentes da indústria cultural. O hip hop e o funk são exemplos marcantes que impulsionam a cultura brasileira atual, originados e produzidos nas periferias, muitas vezes confundidos com elementos da indústria cultural ou incorporados por ela. Elementos culturais do século XX, como o carnaval, continuam tendo forte influência na cultura brasileira atual, movimentando uma grande parte da população durante os meses de fevereiro e março de cada ano.